Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Horti Resenha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira, e o tema de hoje vai ser a rastreabilidade, um ponto bastante importante que vem ganhando cada vez mais relevância no setor. E para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor este cenário, o que a gente já tem hoje em termos de rastreabilidade e o que a gente ainda pode evoluir nesse campo, a gente recebe aqui o Daniel Contrucci. Ele é diretor executivo e cofundador da Climate Ventures, já está aqui conosco. Então, Daniel, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Horti Resenha Podcast. Um prazer, Guilherme, poder contribuir aí com o programa de vocês. Daniel, vamos começar olhando então para a atualidade. O que a gente tem hoje no cenário da rastreabilidade? São muitos os produtores que já têm, já utilizam, ainda falta muito para crescer. Como é que está esse raio-x atual da rastreabilidade, especialmente quando a gente fala de frutas, legumes e verduras? Perfeito, Guilherme. A gente, né, vou começar brevemente me apresentando, contando um pouco de como a gente se envolveu dentro desse tema, né? Então, na Climate Ventures, nós lançamos um estudo chamado A Onda Verde, alguns anos atrás, onde nós identificamos as principais tendências de mercado dentro da economia verde agora para a próxima década. E entre elas, a rastreabilidade digital aparece como uma tendência. Acho que, obviamente, né, por conta de uma pressão muito grande de mercado, seja de grandes compradores, principalmente na Europa, mas agora na China, a gente já vê exigências do mercado para saber a origem e procedência dos alimentos, se as cadeias produtivas, né, são cadeias produtivas responsáveis e livres de desmatamento, mas também do consumidor final. Então, por entender que esse é um desafio complexo que envolve, né, uma série de produtores de diversas cadeias, de diferentes regiões do Brasil, em diferentes capacidades, né, de investimento em tecnologia, por exemplo. A gente começou um laboratório de inovação multissetorial alguns anos atrás, em parceria com o Centro da Quarta Revolução Industrial, para poder entender o que já existem de boas práticas de rastreabilidade digital, quais são os principais gargalos, e o objetivo final foi construção de um documento que foi lançado essa semana com recomendações para políticas multissetoriais, políticas públicas, para regulamentação da rastreabilidade digital. Então, o que a gente percebeu, existem cadeias que já têm boas práticas de rastreabilidade, principalmente no que diz respeito à parte sanitária, né? Então, por conta de desafios que nós tivemos em cadeias como carne, etc., né, já existem alguns protocolos, como o GTA, que tem olhado para parte de rastreabilidade numa perspectiva sanitária, mas existem muitos desafios quando a gente olha para cadeia completa e para principalmente a gente conseguir dar visibilidade aos atributos de sustentabilidade dentro das cadeias de valor. Então a gente tem algumas cadeias que estão sendo muito bem rastreadas, de commodities, de produtos como algodão, etc., e outras que têm desafios gigantescos, né? Então, por exemplo, a cadeia da soja, a cadeia da carne e principalmente as cadeias dos setores de FLV, né? Então a gente sabe o desafio que é, então a gente ainda tem grandes polos como o CEAGESP, né? CEASA como sendo pontos onde todos os caminhões com produtos chegam e são distribuídos e muitas vezes se perde a origem e procedência desses produtos. E a gente tem algumas boas práticas já de selos, de reconhecimentos e protocolos que estão sendo implementados, mas a gente ainda está muito longe de ter uma cobertura de rastreabilidade em todas as cadeias de valor e principalmente em todas as regiões do Brasil. O que a gente percebe é grandes produtores conseguiram já fazer investimentos em tecnologias e conseguem fazer essa rastreabilidade né, aderir a alguns desses principais protocolos, mas os pequenos e médios tem muitos desafios e a gente justamente construiu essas políticas multissetoriais buscando formas de poder trazer a rastreabilidade, né, com mais acessibilidade para pequenos e médios produtores, usando as tecnologias da quarta revolução industrial, né, que muitas vezes podem ser, né, tecnologias assim complexas, mas que hoje em dia conseguem ser operacionalizadas por um aparelho celular, então, e acesso à internet. Então é isso que a gente está buscando.
Tá? Então, não sei se eu te respondi perfeitamente, mas para você entender um pouco de onde partimos e até onde chegamos. Então, Daniel, você comentou nessa exigência do mercado consumidor, é um ponto que cada vez mais esse consumidor tem tido essa atenção e tem querido, buscado por essa rastreabilidade, né? Com certeza, isso é uma tendência crescente, né, esperamos que vai crescer só mais, porque ninguém quer, né, ao consumir um produto, saber que está contribuindo, por exemplo, para o desmatamento da floresta amazônica ou do Pantanal ou de qualquer, outro bioma, né, muito menos, né, acho que saíram uma série de campanhas nos últimos tempos, mostrando, né, que algumas cadeias acabam sendo muito problemáticas, devastando ecossistemas inteiros, né, foi emblemática aquela propaganda do Kit Kat, né, que tem o óleo de palma que está destruindo as florestas na África, acabando com os orangotangos, e eu acho que no Brasil a gente vive isso também, né, até cadeias que até pouco tempo eram consideradas como sustentáveis, como a do açaí, né, por conta de uma alta demanda de consumo, né, acabaram, a gente sabe que existem casos, né, de florestas que estão sendo derrubadas para plantação de açaizal, então o açaizal não está mais dentro de uma floresta viva, então é muito importante poder identificar, né, como consumidor final, se um produto vem de uma origem e manejo responsável versus um produto que não conseguiu comprovar, digamos assim, que está cumprindo a lei e de acordo com as boas práticas aí socioambientais que a gente espera. Afinal de contas, né, a pressão no planeta está cada vez maior e a gente vai precisar, né, seja pelo amor ou pela dor, se adequar aí a práticas, né, que estejam em harmonia com a natureza, se a gente inclusive quiser continuar sobrevivendo, né, com o agro no médio e longo prazo. A gente sabe que o agro depende diretamente das chuvas da Amazônia, então não é bom para ninguém, né, que a floresta seja desmatada, vai começar a parar de chover no centro-oeste, no sudeste, no sul, então acho que é do interesse de todos aí né, quando a gente pensa no médio e longo prazo, que os ecossistemas sejam preservados enquanto o agro prospera. E aí, Daniel, quando a gente olha para o setor de FLVs, né, frutas, legumes, verduras, você até destacou, acho que talvez o principal que é a principal dificuldade, né? Esse é uma cadeia que tem intermediários, que tem esse caminho todo do produtor até chegar no consumidor. A gente já teve até alguns produtores, alguns membros ali da cadeia que participaram aqui conosco em edições anteriores. Eles destacaram justamente esse ponto, que tem alguns produtores que conseguem fazer esse caminho já direto da sua produção para os pontos de vendas, e aí a rastreabilidade se torna muito fácil, mas a gente tem uma grande camada de produtores que acaba passando o caminhão na fazenda deles, vai pegando de vários ali pelo caminho, misturando tudo, e aí a rastreabilidade fica mais difícil. Que caminhos a gente pode apontar para tentar elevar esse índice de rastreabilidade na cadeia, até já olhando ali os levantamentos que vocês fizeram, os estudos que vocês propuseram? Olha, Guilherme, essa pergunta de US$ 1 milhão, né, eu acho que a gente vai certamente avançar na construção de respostas para ela ao longo dos próximos anos. O que eu posso trazer, tá, de algumas percepções que a gente tem, é assim, por exemplo, um dos parceiros do laboratório de inovação, a gente tem parcerias com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria de Agricultura Urbana e Periurbana de São Paulo, com a Embrapa, Embrapi, e um dos parceiros que está entrando também nessa jornada de inovação coletiva junto com a gente, é o pessoal do GS1, que é uma organização internacional conhecida porque eles elaboraram, né, os famosos códigos de barra, que agora estão, né, sendo, né, numa transição para virar aqueles códigos QR, né, o QR Code, que é um código que ele pode ser usado durante toda a cadeia. Né? Então, a ideia é que a gente trabalhe assim, com uma lógica de como se fosse um CPF, então cada pé de alface ou cada produto, né, tem um código único ou em um lote, né, uma embalagem com um lote que tenha um código único e que esse lote pode só ser, né, na hora que está saindo da fazenda da produção, né, ele pode simples como tirar uma foto, né, e enviar uma mensagem que fica gravada os dados, né, de que aquele produto naquela data, naquele horário
né, saiu daquela fazenda. Quando ele chega, né, por exemplo, num CEAGESP, né, bate-se a mesma foto, então você tem um registro que aquele produto chegou num determinado momento. Quando ele é vendido para um mercado ou para um outro ponto de venda para chegar perto do consumidor final, mesma coisa, né, quando ele sai do CEAGESP, por exemplo, para um mercado, é feito um outro registro, chegou no mercado um outro registro. Quando o consumidor está lá na prateleira, ele vai saber que aquele produto saiu, né, faz uma semana da fazenda, chegou num centro de distribuição. Assim como você pode rastrear uma encomenda pelo correio, você consegue fazer esse processo de rastreabilidade, tendo acesso a esses dados, por exemplo, com um código QR. Então, isso é um exemplo do que a gente vai buscar construir com esse ecossistema de parceiros. Agora, isso envolve uma série de desafios, principalmente relacionados a quem tem acesso a esses dados e como esses dados são consumidos. Então, existem alguns protocolos, como blockchain, que, né, são capazes de criptografar, armazenar com segurança e disponibilizar parte desses dados com autorização do produtor, porque uma das preocupações, né, que a gente percebeu, um dos gargalos, eu poderia enumerar vários aqui, mas por exemplo, se eu tenho um lote de alface que daqui a 2 dias, né, vai vencer, digamos assim, eu estou negociando o meu preço com o mercado, né, desse alface, ele sabe que o meu produto está próximo do vencimento, ele não vai querer pagar o valor que eu quero por esse produto, vai querer negociar esse preço. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso na forma de como a gente captura esses dados e como a gente disponibiliza esses dados e para quem, né, para a gente poder ter uma origem, uma garantia, né, de origem e procedência, mas que proteja principalmente o produtor. E existem também vários desafios relacionados a quem vai pagar a conta da implementação dessa tecnologia. A gente sabe que não dá para ficar nas costas do produtor e que a gente vai precisar buscar parcerias com os grandes varejos, com os interessados em promover, né, que estão em contato com o consumidor final, né, a gente vai precisar de mecanismos inovadores e projetos para que, né, inclusive com o apoio do governo, com certeza, para que isso não onere o produtor que já geralmente trabalha com uma margem bem pequena. E aí, Daniel, até nessa questão de custos, né, especialmente nesse setor do FLV, a grande parte dessa produção vem de pequenos produtores, né? A gente tem aqueles grandes que muitos têm esses setores já avançados, a rastreabilidade já funcionando, mas você destacou também agora há pouco, né? Os pequenos produtores ainda estão longe dessa situação. Como é que a gente pode fazer para isso chegar mais a esses pequenos produtores, tornar isso mais fácil, mais atrativo para o produtor pequeno conseguir utilizar também? Guilherme, por isso que a gente está indo para um caminho de elaboração de políticas públicas, né? Acho que existe uma responsabilidade muito grande do governo. Nós esperamos, né, e temos expectativas aí que esse ano seja regulamentada a questão da rastreabilidade para diferentes cadeias produtivas pelo Ministério, né? Então, o MAPA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário também, e essas políticas vão precisar chegar com subsídios para que o produtor possa adotar. Eu acho que nós temos exemplos hoje de startups que conseguem fazer essa rastreabilidade, mas, né, de novo, isso tem que ser hoje em dia contratado direto pelo consumidor, então isso acaba se tornando inviável e não é, né, a não ser que o produtor seja obrigado a fazer essa rastreabilidade, né, vai ser muito difícil ele investir numa tecnologia, a não ser que isso vá trazer algum benefício concreto, como, por exemplo, né, no caso de uma certificação orgânica, que eu consigo vender o produto por um valor premium, um valor mais alto, que justifica o investimento, né, no médio e longo prazo no processo de certificação. Então, a gente acredita que a resposta para essa equação vai depender de boas políticas públicas elaboradas, por isso o lançamento desse documento. E aí, pelo que vocês veem, Daniel, essa questão dos custos é o principal impedimento hoje para ser instaurada essa rastreabilidade? Não só os custos, né, Guilherme, mas como eu comentei com você, a questão do uso dos dados, né, então a gente precisa avançar em boas políticas de uso de dados, né, para que a gente garanta que o produtor tenha, né, controle de como seus dados estão sendo utilizados. Então isso eu acho que é um gargalo importante também. E acredito que, né, além da questão de dados, né,
muitas vezes a questão de que essas políticas tenham soluções de baixo, né, acabamos esbarrando no custo, mas mais do que custo, acessibilidade, né? Então, se a gente conseguir, né, ter um telefone celular que captura dados, mesmo sem internet, que no primeiro ponto de internet esses dados são transmitidos de forma segura, né? Então acredito que isso vai facilitar bastante. Então, hoje acho que uma parte das discussões é como esses dados são armazenados, né? Se faz sentido que haja uma organização centralizadora desses dados, como por exemplo o Ministério, né, da pecuária, agricultura, pecuária e abastecimento, etc., ou se esses dados conseguem ser armazenados com segurança num sistema descentralizado via protocolos como o blockchain. Então aí entra uma conversa, né, de quanto que o Ministério vai, né, estar capacitado para, né, incorporar essas novas tecnologias dentro do processo de regulamentação e qual o plano de implementação que deve vir aí. Esperamos, né, uma questão antiga essa já, né, Guilherme, mas esperamos que esse ano a gente tenha bons direcionamentos para que seja um ano de virada e que a partir do ano que vem a gente consiga ter mais programas, né, que garantam a rastreabilidade para os pequenos produtores. E olhando para essa linha governamental, Daniel, como é que você tem sentido o olhar e a atenção de membros e de entidades governamentais nesse momento para essa questão da rastreabilidade? Também tem crescido esse olhar governamental para essa questão? Com certeza, nós, né, quando lançamos o convite para esse laboratório de inovação, um dos nossos grandes objetivos era justamente entender quanto que o governo, né, vai abraçar essa agenda, né? Então, o que a gente percebeu foi, nós tivemos uma receptividade muito grande de alguns órgãos, tanto nacionais como subnacionais. Então, eu vou citar aqui, né, a Depará, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, como eu comentei, a Prefeitura de São Paulo, tivemos envolvimento da Embrapa e da Embrapi, também muito interessada nisso, da Universidade de São Paulo, então, e principalmente da CNA, né? A CNA acho que tem sido uma organização que entrou de cabeça nessa agenda, que está nos assessorando e apoiando também a adoção dessa agenda. Enfim, acho que para mencionar algumas organizações. O que a gente percebeu é que nesse momento o diálogo com o Ministério está um pouco mais complicado, né? Acho que o Ministério está numa fase de botar em prática muitos dos planejamentos que foram executados aí nesse início de governo, porém o cenário é favorável, no sentido de, né, de grandes, já foram feitos anúncios de que vamos avançar na rastreabilidade, né, como eu comentei, priorizando algumas cadeias e algumas regiões, então certamente a Amazônia vai ser uma prioridade, por conta da COP que nós temos em Belém no ano que vem, né? Então, existe um interesse também muito grande do mundo para garantir que a rastreabilidade chegue na Amazônia, e eu acredito que se a gente conseguir fazer um processo de rastrear a produção na Amazônia como um todo, né, vai ser também mais fácil de desdobrar isso para os grandes centros urbanos, dado que a Amazônia é uma região que tem, né, não só uma logística muito complicada, como uma dificuldade muito grande também de acesso à internet e informação. Então, acho que é isso que eu posso compartilhar. Nós estamos organizando, né, começando a preparar uma missão para Brasília para ir apresentar essas recomendações para uma série de lideranças dentro dos ministérios e esperamos daqui a alguns meses poder ter boas notícias dessa receptividade. E aí, Daniel, você até comentou lá no começo, né, alguns setores que já estão mais avançados nessa questão, né? Setor de carne, setor de algodão, acho que é um dos principais pontos ali da rastreabilidade. A gente acompanhou bastante todo esse processo aqui no Notícias Agrícolas. Você enxerga um modelo que é possível ser replicado para todos os setores, ou cada setor vai precisar de adaptações para poder se adequar? Exatamente esse é o ponto nevrálgico que você pegou, Guilherme. O que a gente, né, tá percebendo é que, assim,
muito difícil você ter uma tecnologia ou uma prática que seja, replicável para diversos setores, né. O que vão acontecer, vão ter padrões. Então a gente estava até com, né, uma das lideranças da CNA que falou, né: "Pô, o algodão não anda, né, o boi anda. Então como é que a gente faz o processo de rastreabilidade de um animal? É completamente diferente do que um vegetal". E mesmo dentro, né, do reino animal, você tem diferentes padrões e diferentes complexidades, né, para a gente conseguir obter esses dados. Então são tecnologias muito diferentes, né, e que precisam levar em consideração as especificidades de cada cadeia. O que eu acho que, né, a gente vai buscar construir agora ao longo dos próximos meses, né, é justamente entender hoje quais são as cadeias que têm boas práticas e que têm, né, protocolos e selos que estão funcionando de rastreabilidade, quais são as cadeias mais problemáticas e quais são as tecnologias que estão sendo aplicadas e que podem ser replicadas. Então, essa inteligência a gente vai desenvolver dentro do laboratório de inovação numa próxima fase ao longo de 2024, para que a gente possa, né, no desdobramento desse laboratório, que vai ser bem focado na aplicação de projetos piloto em algumas cadeias, a gente está justamente nesse momento entendendo quais seriam cadeias prioritárias, de acordo com as tecnologias disponíveis e com as boas práticas e também pressões de mercado, para a gente executar esses pilotos ao longo dos próximos anos. E aí, Daniel, olhando agora para o lado dos produtores, como é que vocês têm sentido a receptividade do produtor a tudo isso, né? Porque ele vai precisar mudar todo o manejo que ele faz, mudar a rotina de trabalho deles. É fácil fazer essa transformação? O produtor, você sente que está aberto a isso ou também vai precisar de um trabalho bastante forte nesse sentido? Com certeza vai precisar de um trabalho forte, né, é muito fácil que a rastreabilidade seja percebida como mais uma coisa que o produtor tem que fazer, e se ele não tiver muito claro, né, qual é o benefício que ele ganha com isso, né, a chance de que isso tenha uma alta adesão é muito baixa, né. Então, eh, também, né, se você torna obrigatório, o que adianta tornar obrigatório se você não tem uma forma, né, de financiamento e de tornar isso acessível. Então, o que a gente tem observado também como padrões, né, de mercado num primeiro momento, a ideia é que a rastreabilidade, venha com algum benefício atrelado, claro, como um premium, por exemplo, pelo preço do produto. Então o produtor tem que, né, receber mais, né, por um produto que tem origem rastreada, até o momento em que toda a cadeia estiver rastreada. Então, a partir desse momento em que, né, se torna obrigatório e toda a cadeia está rastreada, então você não tem mais esse prêmio, mas acredita-se que nesse momento o produto tem que estar balizado por cima, ou seja, já com um valor incremental incorporado, e a partir daí, né, dessa ampla difusão, vira uma questão de cumprir a lei, né, e aí a tendência é que, né, os mercados e varejo de maneira geral, ele vai exigir aquilo do produtor, então ele já vai ter que ter se adequado, né. O que a gente espera é que essas tecnologias façam que esse processo de rastreabilidade, como eu comentei, seja o menos custoso possível, né. Então, se for, né, tirar uma foto né, de uma caixa que está saindo e enviar esse dado por uma mensagem, né, é um baixo custo de transação que pode ser incorporado, né, pelos produtores. O que a gente percebe hoje, até tivemos um caso, né, de um produtor do Paraná, que estava com um lote, se eu não me engano, de abacates, que ele estava vendendo e que teve um problema na impressão da etiqueta. Então já não era, né, ele estava imprimindo etiqueta e quando ele enviou, teve um problema na impressão da etiqueta, que o mercado que comprou o abacate dele, ao escanear, não conseguiu acessar os dados e devolveu o lote. Então olha a dor de cabeça que isso causa, isso aconteceu durante o nosso encontro, então ele usou isso para exemplificar, né, como esse processo de rastreabilidade também pode gerar dores de cabeça e vai exigir investimentos da parte do produtor, então isso tem que vir com subsídios e tem que vir com um pagamento premium para que isso seja incorporado em larga escala num curto espaço de tempo.
E Daniel, a gente pode vislumbrar um futuro onde tudo seja rastreado, tudo que a gente compra, consuma, seja rastreado, ou isso é uma utopia muito difícil de acontecer na prática? Olha, Guilherme, eu dei uma entrevista ontem para uma agência de inovação que estava falando sobre, né, como vai ser a partir de 2030 esse mercado, e o que eu falei é exatamente isso. Eu acho que não temos como escapar desse caminho, né? Assim como hoje em dia você vai comprar um produto e você exige a tabela nutricional do produto, então você sabe quanto tem de carboidrato, de proteína, açúcares, etc. Né? A tendência é que a gente tenha, né, um código de barras que todos os produtos, eu vou comprar uma caixinha de som, eu vou, né, mostrar a câmera do meu celular, eu vou ver quanto tem de metal, que tipo de componentes elétricos, origem e procedência desses componentes elétricos. Então a tendência é que a rastreabilidade avance não só para todas as cadeias agropecuárias, mas também para a indústria, toda a indústria de bens de consumo, né? Isso é algo que tem sido cobrado. Pode ser que demore 5 anos, 10 ou 15, mas eu apostaria, né, que até 2040, com certeza, esses protocolos já têm que estar amplamente difundidos e que a tecnologia vai permitir que a gente faça essa rastreabilidade e que isso seja um instrumento de empoderamento do consumidor, para ele saber o que ele está consumindo e que tipo de cadeias ele está fomentando. Daniel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, o que que a gente já tem hoje e todos esses caminhos, esses desafios, esses objetivos que a gente tem ainda pela frente para crescer, para implementar cada vez mais a rastreabilidade, especialmente aqui no nosso foco do agronegócio e da produção de frutas, legumes e verduras. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu agradeço a oportunidade, né? Eu convido todos aí os ouvintes e colaboradores aí que entrem no nosso site, né? www.climateventures.co. Lá você consegue encontrar informações sobre o Laboratório de Inovação em Rastreabilidade e fazer o download da publicação de políticas multissetoriais para rastreabilidade digital. E se quiserem dar o feedback de vocês, né? Fazer críticas, somos muito abertos a isso também, porque a gente agora vai trabalhar para botar essas recomendações e buscar influenciar boas políticas públicas, né, que vão regulamentar o setor, sempre com o olhar, né, de proteger e dar assistência ao produtor. Então é muito bem-vindo aí o olhar crítico de vocês. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas e do Hort Resenha Podcast abertas para você, para todo mundo aí da sua equipe, sempre voltar, participar conosco e a gente seguir avançando nesses caminhos. Obrigado, até a próxima. O Daniel Contrucci, diretor executivo e cofundador da Climate Ventures, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário da rastreabilidade aqui no Brasil e quais são os pontos, os objetivos, os desafios para o crescimento desse setor que tem ganhado cada vez mais importância do consumidor e, na visão do Daniel, tem tudo para se expandir cada vez mais e chegar até um cenário que a gente tenha todos os produtos consumidos com rastreabilidade de todos os seus componentes, ingredientes, para o consumidor saber exatamente da onde vem, como é feito todo esse caminho. Agora a gente vai encerrando a edição de hoje do Hort Resenha Podcast, mas na próxima semana tem episódio novo. Então não perca, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, tem Hort Resenha Podcast para você. Vem para a resenha.